Vamos conversar um pouco a respeito do batismo. Como ponto de partida, vamos tomar no Evangelho de Marcos a narrativa do batismo de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós precisamos, como um primeiro ponto que precisa ficar consolidado, notar que existe uma diferença entre o batismo de João e o batismo cristão. João, o último dos profetas do Antigo Testamento, ele convidava o povo ao batismo, para receber o batismo. A palavra batismo significa imersão, né? Como João imergia a pessoa, quer dizer, a pessoa entrava dentro da água, recebeu em grego esse nome, né? Imersão, batismo. E por causa da maneira como ele agia, por causa do convite, esse João terminou ficando conhecido como João Batista. Vamos lembrar que nessa época não havia sobrenome. Então, para diferenciar um João de outro, o que se fazia era informar a profissão, o nome do pai, a cidade de origem, alguma coisa que identificasse. E esse, então, o João Batista. Mas o batismo que ele prega não é o batismo cristão, ou seja, o batismo que nós recebemos não é o batismo que Jesus recebeu de João Batista. João Batista, ele oferecia um batismo de conversão. O que era esse batismo de João? Era uma espécie de compromisso, né? João pedia que as pessoas reconhecessem que eram pecadoras e que queriam ter o compromisso de superar o pecado, o compromisso de não pecar mais. Então, o batismo que João dava era esse batismo de um compromisso que a pessoa assumia. Se a gente voltar na descrição, né, na narrativa feita pelo evangelista Marcos, nós percebemos que o próprio João Batista faz uma diferença, né? Ele diz que ele batiza com água, mas irá alguém que batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus, o batismo cristão, é o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, não é um batismo apenas de um compromisso que a pessoa assume, mas é um batismo capaz de transformar, capaz de criar uma realidade nova, capaz de mudar aquilo que a gente é. O batismo de João não era isso. A gente poderia perguntar assim: mas se João fazia um batismo que era um compromisso de mudar a vida de pecado, por que Jesus foi batizado? Jesus não tinha pecados. Jesus é Deus que assume a nossa humanidade e ele não tem pecados. Então, por que ele pede o batismo? Pois é, Jesus, ele assume a nossa humanidade. Ele é Deus, né? E vem viver como um de nós. Assume uma vida humana. Jesus quer, então, ser solidário. Ou seja, Jesus quer participar em tudo da vida humana. Lá na carta aos Hebreus, o autor da carta diz que Jesus assumiu em tudo a natureza humana, menos o pecado. Mas ele quis participar em tudo da nossa vida. Então, toda a nossa situação, Jesus quer assumir. Inclusive, Jesus se faz solidário nesse desejo, nessa vontade de superar o pecado. Com a sua morte, a sua ressurreição, Jesus vai fazer essa superação do pecado. Mas ele quer, com o batismo, como que dizer, eu me uno a vocês na condição trazida pelo pecado, nas debilidades, nas fraquezas trazidas pelo pecado. Jesus se une a nós, assume essa nossa condição. Por isso, ao pedir o batismo para João, Jesus não está dizendo que ele tem pecados dos quais quer também se converter, mas ele deseja estar unido a nós. Mas
Depois, o batismo que Jesus cria, aquele batismo que ele envia os seus discípulos para realizarem, né, lá no finzinho do Evangelho de Mateus, Jesus diz: ide pelo mundo e batizai todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse batismo de Jesus já não é o batismo de João, não é um compromisso apenas, não é um sinal externo apenas, mas é um batismo que transforma, um batismo que realiza alguma coisa. E o que o batismo cristão realiza? Quando alguém é batizado, o batismo cristão, quando se apresenta, uma pessoa se apresenta para ser batizada, quando os pais, os padrinhos apresentam uma criança para ser batizada, o que esse batismo realiza? Ele vai fazer uma transformação na vida da pessoa. E, fundamentalmente, o batismo irá realizar 3 coisas. Uma primeira coisa, ele lava do pecado original e perdoa os pecados pessoais. O que significa isso? Todos nós nascemos marcados pelo pecado. Mesmo antes de a gente cometer um pecado, quer dizer, eu fazer um pecado meu, eu realizar um ato de desobediência meu, mesmo antes disso, eu já nasço, a pessoa já nasce marcada pelo pecado, unida a essa humanidade que está marcada pelo pecado. É isso que nós chamamos de pecado original, essa marca do pecado que já faz parte da nossa humanidade. Então, o batismo, ele lava do pecado original, ou seja, Deus quer, pelo batismo, reconstituir a nossa situação na criação. Deus não criou o homem pecador, Então, pelo batismo, nós somos lavados dessa mancha do pecado original. E, quando uma pessoa é batizada já adulta, que já tem os seus pecados, então, pelo batismo, aqueles pecados cometidos até o batismo também são perdoados. Claro, apesar do batismo, mesmo tendo sido batizados, nós continuamos livres. Deus criou o ser humano livre. E sendo livres, pode acontecer de depois do batismo, a pessoa voltar a cometer pecados. Mesmo uma criança que é lavada do pecado original pelo batismo, ela vai depois, na sua liberdade, escolher obedecer a Deus ou não, fazer o que Deus pede ou não fazer o que Deus pede. E aí vem o pecado. Mas aí, por um outro sacramento, o sacramento da reconciliação ou da confissão, Jesus nos deixa também o caminho para a superação dos pecados cometidos depois do batismo. Um segundo efeito do batismo é que ele nos faz participar da vida divina. A gente costuma falar, nos torna filhos de Deus. Então, quem é batizado era uma criatura e agora, de criatura, é filho, se torna filho de Deus. Essa é a participação na vida divina. Nós falamos que pelo batismo, então, a pessoa recebe a graça santificante. A graça é a presença de Deus na nossa vida. Deus, quando o homem pecou, não abandonou o ser humano, mas Deus quis continuar presente na vida do ser humano. E as várias maneiras como Deus se faz presente na nossa vida, Deus acompanha a nossa vida, Deus nos dá força de seguirmos em frente, nós chamamos isso de graça. E a graça santificante é, então, essa presença de Deus que nos faz capazes de viver em santidade. Por isso a graça santificante. De novo, nós temos essa graça que nos permite ser santos, mas nós podemos a cada momento escolher viver de acordo com a graça ou nos afastarmos da graça de Deus. O afastamento da graça de Deus nós chamamos de pecado. E aí eu repito, Deus nos oferece outros caminhos para o perdão, para a superação do pecado, quando a gente se afasta dessa graça recebida no batismo. Mas é importante a gente notar, o pecado não cancela a graça que nós recebemos. Ele nos afasta da graça, mas Deus mantém aquilo que nos concedeu no batismo. Depois, um terceiro efeito do batismo é que ele é o fundamento da comunhão entre os cristãos. Ou seja, pelo batismo,
nós nos tornamos membros da igreja. A igreja é esse corpo de Jesus Cristo, a igreja é a união, é o conjunto dos seguidores de Jesus Cristo. Nós passamos pelo batismo a integrar a igreja, nos tornamos cristãos, nos tornamos seguidores de Jesus Cristo. O batismo ele é um dos sacramentos da iniciação cristã. São 3 sacramentos que são chamados de sacramentos da iniciação. Por que são sacramentos da iniciação? Porque estão no começo. Se a gente olhar, o sacramento da penitência ele é recebido antes do sacramento da Eucaristia, antes do sacramento da Crisma. Então, pela ordem, pela sequência, não é que esses 3 sejam os primeiros que recebemos, mas eles são os sacramentos, o Catecismo da Igreja Católica explica que são os sacramentos que colocam os alicerces da vida cristã, a base da vida cristã. Por isso é muito importante dar essa sequência. Às vezes a gente descuida. Às vezes os pais cuidam de batizar o filho logo que nasce, mas depois não tem essa preocupação de encaminhar para receber também os sacramentos da Crisma e da Eucaristia. É importante receber todos estes sacramentos para formar a base dos sacramentos, a base da vida cristã. Mas o sacramento do batismo, a gente viu antes, ele é a porta de entrada na igreja. Por isso não se recebe nenhum outro sacramento sem antes ter recebido o batismo. Sem o batismo não se recebe outros sacramentos, nenhum deles. Nem os outros sacramentos da iniciação cristã e nem os demais sacramentos também. Então o batismo nos introduz na igreja, nos coloca dentro da igreja, inclusive abrindo portas, abrindo caminho para receber os outros sacramentos da iniciação cristã depois. Uma coisa importante, entre uns nominhos meio complicados aqui, mas é um ponto muito importante do batismo. Se fala que o batismo é indelével, ou seja, o batismo não se cancela. Alguém que recebeu o batismo, alguém então que é cristão, que é membro da igreja, pode viver mal o batismo, pode não levar a sério a sua vida de batizado, pode até abandonar a igreja, deixar de frequentar a igreja, não se preocupar com a igreja. Mas o batismo não é cancelado, ele imprime caráter. O que significa imprimir caráter? Significa que ele muda o que a pessoa é. Nós vimos antes, Era uma criatura e agora é filho de Deus. Há uma mudança naquilo que a pessoa é e isso não é cancelado. Por mais que alguém viva mal como cristão, por mais que alguém não leve a sério o batizado, nunca é cancelado o fato de ser cristão. Por isso, por exemplo, se uma pessoa abandona a igreja, deixa de frequentar a igreja e depois percebe que esse não é o caminho, e quer voltar a participar da igreja, não será batizado de novo, porque o batismo não foi cancelado. O batismo só se dá uma vez, o batismo não se repete, mesmo que a pessoa não tenha sido batizada na igreja católica. Existem outras igrejas, nós vamos ver já já de que maneira se realiza o batismo, e existem algumas outras igrejas que fazem o batismo de maneira correta, de maneira válida. Por exemplo, a igreja anglicana, a igreja presbiteriana. São igrejas cujo batismo é válido. Então imagine, por exemplo, que alguém, a família era da igreja anglicana e foi batizado lá na igreja anglicana. E aí depois essa pessoa deseja se tornar católico. Ele não será batizado na igreja católica porque já foi batizado na igreja anglicana. Então quando vem para a igreja católica, fará um compromisso de fé na igreja católica, uma profissão de fé dentro da igreja católica, mas não batizado. O batismo não se repete nunca. Esse negócio, por exemplo, que às vezes a gente vê em televisão, que a pessoa foi lá para Israel e quis ser batizado lá no Rio Jordão. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Ou é um batizado que não tem sentido nenhum, ou, sei lá, alguma outra coisa que a pessoa quis fazer. Mas batizado não é, porque não se repete. Nenhum católico consciente pede para ser batizado de novo porque está num lugar especial ou porque está lá no rio onde Jesus foi batizado. Isso não existe. Isso é coisa de alguém que não compreende verdadeiramente a fé, não compreende o que é o batismo. O batismo imprime caráter, uma vez recebido,
Ele muda o que a pessoa é e não se repete depois, né? Ele é indelével, não se apaga de maneira nenhuma, por ato nenhum, não se cancela. O que é fundamental no batismo? Né? Quando se realiza o sacramento do batismo, quando é administrado, nós falamos do sacramento do batismo, o que é fundamental? Esse gesto que nós vemos aqui nesta fotografia. A imersão, ou seja, essa pessoa será mergulhada na água 3 vezes, ou então 3 vezes se derrama água na cabeça de quem vai ser batizado. Na Igreja Católica, o mais comum é esse gesto de derramar água. Em alguns lugares se faz também imersão, mas como é mais difícil, termina usando o derramamento de água. E junto com isso, nesse ato de derramar água 3 vezes na cabeça de quem é batizado, o ministro do batismo chama a pessoa pelo nome e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o gesto fundamental quando se realiza o batismo, né? O uso de água, 3 vezes imersão ou 3 vezes se derrama água, chama pelo nome, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando se realiza a celebração do batismo, há outros sinais, outros gestos que são utilizados também. Por exemplo, é traçado o sinal da cruz na testa da pessoa que é batizada, é feita a unção, tem 2 unções no batizado. Essa que nós estamos vendo na foto é uma unção que é feita no peito da pessoa batizada com o óleo dos catecúmenos. Depois tem uma outra unção na cabeça da pessoa com o óleo do crisma. Então tem outros gestos, outros ritos, outros simbolismos. Tudo isso tem alguma importância, tem um sentido, não está ali à toa, mas não é o fundamental. Quem é que celebra o batismo? Ou seja, quem é o ministro do batismo? Quem é que pode realizar o sacramento do batismo? Normalmente, o batismo é celebrado pelo bispo, pelo presbítero, um padre, ou por um diácono. Ou seja, por algum dos ministros ordenados. Né? Bispo, presbítero e diácono são ministros que receberam o sacramento da ordem. E normalmente eles aqui, em nome da igreja, realizam o sacramento do batismo. Mas a igreja ensina que no caso de necessidade, no caso de urgência, qualquer pessoa pode batizar. Por exemplo, imagina que uma criança nasce em uma situação de saúde delicada e quem realiza o parto diz: olha, talvez essa criança não sobreviva muito tempo. Então, qualquer pessoa que esteja ali, né, sabendo que a família é católica, que a família desejaria o batismo para essa criança, pode realizar o batismo. Imagine uma outra situação. Imagine que uma pessoa quer ser batizada, já adulta, está se preparando para ser batizada, mas, sei lá, sofre um acidente, por exemplo, e pode morrer. Alguém que esteja ali, se ela disser: eu queria ser batizado, pode realizar esse batizado. E o que se faz nesse batizado numa situação de emergência? Só aquilo que é fundamental, ou seja, derramar água 3 vezes na cabeça de quem vai ser batizado, chamando pelo nome, dizendo: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se essa pessoa sobreviver, se essa pessoa passar por aquele momento de dificuldade, por aquele momento delicado, então depois um ministro ordenado realiza os demais ritos, os demais gestos do sacramento do batismo. Mas o fundamental é água e aquela expressão que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso que é fundamental. Com isso a pessoa está batizada. Né? Por exemplo, se a criança lá que nasceu em situação delicada for batizada assim e morrer, ela morreu batizada, tendo sido batizada. Então é importante a gente saber disso. Né? Numa situação que você esteja presente, que você sabe que existe o desejo do batismo e percebe que não haverá tempo de realizá-lo da maneira comum, da maneira ordinária, faça o batismo de emergência com esses gestos que são os fundamentais. O batismo, a gente viu que ele tem uma importância bastante grande, por isso a igreja toma cuidado também de registrar o batismo. Tem um livro em que se faz o registro constando o nome de quem foi batizado, dos pais, dos padrinhos, a data do batizado, quem foi o ministro que realizou o batismo, isso tudo consta ali, e por isso é entregue também para a pessoa batizada ou para os seus pais uma certidão,
né, um documento no qual constam esses dados do batismo, confirmando que aquela pessoa está batizada. Se precisar, então, em algum momento depois, né, saber, foi batizado, não foi, vai se ver o registro, né, do qual se tira uma certidão. Se acontecer de não ter o registro, ou porque não se tomou cuidado de fazer, ou porque ele estragou, por exemplo, imagina, pega fogo na secretaria onde está o livro e se perde, estraga o livro. Então, vem para o batismo, não faz de novo. Então, será confirmado por testemunhas, por depoimentos, que aquela pessoa foi batizada, apesar de não ter a certidão, apesar de não ter o registro. Então, conhecendo melhor o sacramento do batismo, né, você que é batizado, peça a Deus que o ajude, que lhe dê a força de viver bem, de viver fielmente este sacramento recebido. Se não é batizado, mas quer esse encontro com Jesus Cristo, né, procure a preparação e peça o sacramento do batismo.